Fala galera, bom, depois de 6.500 anos, finalmente Delicate tá de volta com o 6º episódio e que, não preciso nem comentar aqui, já teve mais acontecimentos do que os primeiros 5 inteiros. Mas antes de começar a falar do episódio, já quero pedir pra você se inscrever aqui no canal se você ainda não é inscrito, deixar o seu like aqui no vídeo também pra ajudar aí com o nosso engajamento. Lembrando que as redes sociais da página estão todas aqui na descrição, junto com o meu Apoia-se e o meu canal pessoal, que tá um pouquinho parado agora, mas um dia ele vai voltar. E é isso, vamos falar aí de tudo que rolou nesse 6º episódio. Bom, o episódio começa aí com um flashback lá de 1988 em White Plains, que é uma cidade ali de Nova York. Uma coisa interessante a observar sobre essa data é que 1988 é um ano depois de um outro flashback que a gente viu, que foi quando a Preacher tava tendo o filho dela, né? Só pra dar uma lembrada aí pra quem já esqueceu, que é completamente compreensível. Eu, inclusive, posso estar um pouco impreciso aqui na minha lembrança, mas a Preacher, ela já tinha feito, um acordo lá na década de 80 com esse clã de bruxas pra entregar o filho dela em troca de uma carreira bem sucedida na moda, porém ela meio que se arrepende ali depois, e seria esse o motivo dela estar tentando alertar e convencer a Anna a não entrar nesse rolê aí com as bruxas. Lá em 1988 a gente acompanha o que depois a gente entende que são os pais da Anna. Basicamente a relação dos dois era, o pai da Anna era um grande cuzão que não fazia porra nenhuma e ficava enchendo o saco da mulher que tava tentando cuidar da criança. A atriz que faz a mãe da Anna é a Grace Gummer, que já participou de outras 2 temporadas de American Horror Story. Ela participou de Coven e participou também de Freak Show. E fun fact, ela é filha da Meryl Streep, o que eu não sabia, mas agora olhando pra cara dela eu me sinto um grande otário de não ter percebido, porque elas são praticamente a mesma pessoa. E o que acontece é que a mãe da Anna tá relatando ali várias vezes, tá sentindo dores, etc. E o cara caga um bolo pra tudo que ela tá falando, até que durante a noite ela tem uma crise, que depois a gente descobre que foi um embolismo pulmonar, e ela acaba morrendo em decorrência desse embolismo pulmonar. O pai da Anna então tenta levar a esposa pro hospital, mas ela acaba não resistindo, e a Anna fica só com o pai, o que, tadinha da criança, ter que depender desse homem que não sabe fazer absolutamente nada. Algumas coisas interessantes que a gente pode observar sobre essa cena. Primeiro de tudo é que eu achei o berço que a Anna tava quando ela era pequenininha bem parecido com aquele berço que a gente vê ela depois colocando as bonecas e o guaxinim lá no porão da Domitila. O que pode indicar que, na verdade, ela está botando as coisas no próprio berço. Não seria estranho ser o mesmo berço? Por quê? Porque nessa mesma cena em que o pai da Anna descobre que a esposa morreu, a gente vê a Nicolette aparecendo lá nos anos 80 com exatamente a mesma cara, o mesmo corte de cabelo, mostrando que assim como as Ashleys e aparentemente todas as outras bruxas, ela também não envelhece. E também que não é de agora que a Anna entrou ali na mira das bruxas, Aparentemente isso já acontece há muito tempo e elas já estão monitorando a Anna desde que ela é nova. Até então tinha me dado a impressão, principalmente por a gente ter essa suspeita de que a Adeline estava envolvida com as bruxas também, de que a Anna acabou sendo colocada nessa situação quando ela começou a se envolver com o Dex, Afinal, a gente recebeu essa informação da mãe do Dex, de que o pai dele também era um adorador de Satã e ele tinha essa relação com a Adeline. Então meio que dava a impressão de que a Anna acabou sendo jogada nessa situação quando ela começou a se envolver com o Dex. Mas nesse episódio a gente descobre que não, na verdade ela já é acompanhada desde que ela é neném, desde que ela nasceu. Não sabemos se por algum envolvimento dos pais dela com alguma coisa. E assim, o pai da Anna, na hora que a esposa morreu, ele me pareceu um pouco apático à situação. Não sei se foi uma impressão minha, não sei se foi alguma falha de direção, mas ele me pareceu um pouco, não dando o peso que a morte da esposa dele deveria ter. Mas estou dizendo isso por quê? Pra contextualizar que se o berço lá no porão da Domitila for o berço da Anna, não vai ser uma coisa estranha, já que aparentemente as bruxas já estavam envolvidas ali com a situação desde praticamente quando a Anna nasceu. Essa temática do homem negligente, da mulher tendo que abrir mão de tudo por conta da gravidez, não aparece só nesse momento, Nesse momento a gente tem um exemplo bem claro ali do cara lendo livro, vivendo a vida dele, reclamando que a mulher tá fedendo, dando a entender de que a mulher tá exagerando nas dores dela e etc. E fica bem claro ali pra gente o quanto que aquela mulher tá abrindo muito mais mão da vida dela do que aquele cara tá, e que muito provavelmente se ela não estivesse fazendo isso, ela seria muito criticada, enquanto ele não está e também não está sendo criticado. E a gente tem esse tópico voltando mais lá pro final do episódio, quando a Anna fala pra Shivana que ela tá pensando em talvez desistir da carreira dela, justamente por conta da gravidez e porque aquilo tá sendo muito cansativo pra ela, e a Shivana dá um tapa na cara dela e fala, cara, não entra nesse sistema, porque o sistema quer que você, enquanto mãe, abra mão da sua carreira, abra mão dos seus sonhos pra unicamente ser uma mãe, enquanto
os caras continuam fazendo tudo que eles querem. Então esse debate não tá sendo trazido pela primeira vez nesse episódio, né? Durante essa temporada já tiveram alguns momentos em que esse assunto apareceu, mas nesse episódio ele é bem reforçado tanto pelo exemplo da família da Anna, quanto por esse diálogo da Siobhan mais lá pro final. Um outro elemento muito importante desse flashback é essa canção de Niná, Rockabye Baby, né? Que é bem popular lá nos Estados Unidos, mas como o próprio pai da Anna fala ali numa cena, né? É uma música com uma letra bem pesada, como se inclusive ela estivesse desejando algo ruim pra essa criança. E isso não é uma coincidência porque, fun fact, essa música foi de fato escrita como um desejo de morte. O primeiro registro que se tem dessa música é lá de 1688 e ela era, na verdade, um desejo da população na época de que o filho do rei James II morresse para que um rei protestante pudesse entrar no lugar dele. Depois a música acabou começando a ser usada como uma música de niná por ter alguns elementos ali infantis na música, mas de fato ela é uma música pesada porque ela foi escrita para ser uma música pesada. Um detalhe muito fofinho que eles decidiram adicionar aí a esse momento da Anna bebê é que no primeiro momento que a gente descobre que aquela criança é a Anna, ela tá com um gorrinho rosa muito parecido com o que a Anna de fato tava lá no primeiro episódio, na primeira cena que a gente vê ela, né? Então, tanto quando eles introduzem a personagem adulta pra gente, quanto quando eles introduzem ela criança, eles trouxeram esse elemento aí do gorrinho rosa pra gente poder fazer a conexão. A gente então volta pros tempos atuais ali com aquela cena da Anna descobrindo que a Babette morreu, né? Que era aquela atriz concorrente dela. A gente já tinha, se não me engano, visto essa cena no final do último episódio. Acho que sim. Mas enfim, eles retomam exatamente desse momento. A Anna tá ali meio chocada, mas ao mesmo tempo ela sabe da ligação entre o que a Siobhan falou com ela e o que aconteceu, até porque uma coisa aconteceu quase imediatamente depois da outra. E na conversa que ela tem ali na chamada de vídeo com a Siobhan e as Ashleys, a gente já percebe a Anna dando uma quebrada ali na questão da humanidade dela, né? Ela até o momento tava muito apavorada, muito nervosa, mas ela começa nessa cena a claramente abraçar esses benefícios que ela tá ganhando com isso. Você vê que a Anna ainda tá ali com o pé atrás do que tá acontecendo, mas parece que como não é ela tendo que botar a mão na massa, não é ela que tá de fato fazendo, sacrificando as pessoas pro benefício dela, parece que nessa conversa dela com a Siobhan tem meio que uma convenção silenciosa ali de que sabemos o que aconteceu, não vamos falar a respeito e vamos focar no que a gente recebeu em troca por isso. E elas meio que falam ali como se fosse uma coisa extremamente normal, tudo de boa assim, tipo, sua favorita do Oscar agora, então tá tudo certo, qual que é o próximo passo? E nesse momento fiquei meio confuso com uma fala da Siobhan, porque a Anna fala, tá, mas não é só porque ela morreu que ela não pode ganhar o Oscar, né? Afinal, existem prêmios póstumos, né, que são dados para pessoas que já morreram, como o Heath Ledger ganhou o Oscar. E a Siobhan fala, tipo, ah, não, mas não se preocupa com isso, você vai ganhar de qualquer jeito. E nesse momento eu fiquei meio tipo, pá, mas se ela podia manipular isso de qualquer forma, por que ela matou a garota, né? Mas aí depois eles explicam pra gente que, na verdade, essa certeza da Siobhan não veio da morte da menina, mas sim do próximo passo que ela tava pensando em dar, que era botar a Anna pra fazer o discurso no velório da menina e, consequentemente, né, vai ter uma galera influente ali na plateia do velório, acho que não, né? Nos bancos do velório, e essa galera ia ficar muito comovida por esse discurso dela e, consequentemente, acabar votando nela pra ganhar o Oscar. A gente, então, tem esse momento em que a Anna vai pra Los Angeles, né? A gente já sabia que tinham acontecido gravações em Los Angeles. Eu não acredito que vai ser unicamente essa, até porque a gente ainda deve ter um episódio do Oscar, né? E o Oscar sempre é em Los Angeles, então acredito que a gente ainda vai ter mais cenas da temporada gravadas lá, mas a gente tem esse momento da Anna no carro com a Siobhan, em que a Siobhan conta pra ela que ela foi indicada a um SAG Awards, né? Então mais um prêmio aí que ela recebeu um destaque por conta de tudo que tá sendo feito ali por baixo dos panos pela Siobhan. Depois que dá tudo certo no velório, é meio sacanagem, né? Algo deu errado pra ter um velório, mas enfim. Ela volta lá pra casa da Domitila em Nova York, né? Lá nos Hamptons, e ela encontra aquele gato de novo. Eu lembro que esse gato gerou umas teorias na internet, se por acaso ele não poderia ser a própria Nicolette, que conseguia mudar de forma de algum jeito, mas a Nicolette explica pra gente que esse gato é um gato de rua que ela alimenta de vez em quando e por isso que ele fica ali com ela. Porém, quando a Anna vai atrás desse gato que ela vê ali dentro da casa, ele vai pro quintal e ela encontra mais uma boneca, dessa vez com as pernas toda mastigada ali, com esse gato, adiciona essa boneca à coleção de bonecas que ela tem e depois a Nicolette dá mais uma boneca pra ela, que ela achou na frente da casa dela mesmo. Nesse momento que a Anna vai com as bonecas lá pro porão, ela também percebe uma diferença, que agora o porão não tem mais câmeras de segurança, né, que era uma coisa que ela já tinha percebido que tinha e inclusive tinha estranhado o fato de ter câmeras de segurança dentro do porão. Ela chega a perguntar pro Kamal por que essas câmeras foram removidas e ele dá uma informação bem estranha pra ela, dizendo que nunca teve câmera ali, porque a Domitila pediu exclusivamente pra não ter câmera no porão. E aí a Anna já começa aqui, ó, tinha assim que eu vi, era a mesma que tinham colocado lá na minha casa sem eu querer, e aí depois, inclusive, ela confronta a Domitila sobre isso, né, mas a gente vai chegar lá. E aí a gente tem um momento que eu fiquei muito me perguntando se ele foi extremamente mal feito de propósito, porque tem alguns momentos nesse episódio que são muito exagerados, assim, do nada. E eu sei que American Horror Story
tem esse fator camp em vários momentos. Então, não me assustaria de ser um momento meio forçadamente tosco. Mas é um momento em que a Anna decide marcar ali no mapa, no celular dela, todos os locais onde encontraram as bonecas, né? E aí ela descobre que esses locais formam um pentagrama. Só que, cara, eles formam um pentagrama claramente pego no Canva, assim, sabe? Jogar, sei lá, no Google, pentagrama PNG, vai aparecer aquele pentagrama ali. E ele faz tão pouco sentido naquele mapa que tem duas pontas do pentagrama, se vocês olharem a imagem, que estão no meio da água. Então, assim, no momento que apareceu, eu já achei toda a estética meio tosca, porque tinha até um círculo em volta que não faria sentido nenhum, já que as bonecas estavam formando um pentagrama, enfim. Mas ainda por cima, essas pontas no meio do oceano, cara, não sei. Me deu muita impressão de que ou fizeram isso de última hora, ou foi tipo, vai ser engraçado botar esse negócio mega tosco aí, bora colocar. Se for por esse lado, estou super de acordo. E uma outra coisa também que eu achei muito engraçada nesse episódio é que a Nicolette, ela chega com essa boneca pra dar pra Anna, e ela comenta que a boneca parece muito com a Anna. Só que desde o primeiro momento em que essas bonecas apareceram, eu sempre fico pensando que as bonecas não têm nada a ver com a Emma Roberts. E eu sempre fico pensando do porquê que eles ficam insistindo que a boneca parece a Emma Roberts, se eles podiam só dizer que, sei lá, era uma boneca de uma linha famosa, e aí todo mundo sabe que é dela porque é uma linha famosa, mas não porque existem semelhanças físicas entre a boneca e a atriz. Mas aí depois eu vi uma entrevista com a Emma Roberts que ela explicou o porquê que isso aconteceu. Ela disse que quando foram fazer as bonecas, né, quando esse plot das bonecas foi escrito pro roteiro, elas de fato eram pra ser muito parecidas com a Anna. E aí fizeram várias fotos dela, fizeram um modelo 3D e conseguiram fazer uma boneca, de fato, que tinha a cara da Emma, quer dizer, tinha entre muitas aspas a cara da Emma Roberts. No final ficou parecendo meio aquela boneca da Bella, que era a cara da Ingrid Guimarães. Então ficou um rolê meio isso. E aí a Emma Roberts falou, cara, não vamos usar isso, né? Tá horroroso. E de fato, ela feio pra caralho. E aí decidiram não usar essas bonecas e pegar uma boneca meio, tipo, básica, assim, boneca standard, sabe? Só pra usar ali na série. Só que aí esse plot de que as bonecas eram muito parecidas com a Anna já tava no roteiro. E eles tiveram que manter. Então, assim, no final ficou a ideia de que as bonecas pareciam muito com ela, mas fisicamente as bonecas não tem nada a ver com ela. A gente finalmente conhece o pai do Dex, né? Que já foi citado aí há vários episódios atrás. Inclusive pela mãe dele dizendo que ele era um adorador de Satã e que ele submeteu ela a várias e várias torturas ao longo da vida dela. Então eu tava muito curioso pra saber a cara desse homem, até porque quando ela disse isso pro Dex, inclusive pedindo pro Dex testemunhar a favor dela no tribunal, o Dex pareceu meio apático a situação toda, tipo, meio que desacreditando a mãe, mas ao mesmo tempo não dando o peso e a gravidade que essa situação pedia. Tipo, sua mãe chega pra você e fala que seu pai era um adorador de Satã e tava torturando ela, você não fica tipo, mãe, sei lá, talvez. Tipo, não, cara, você fica desesperado, você quer saber se isso é verdade ou não. Mas nessa cena a gente teve uma questão interessante, que é o Dex questionando ele sobre isso. Eu, nesse momento em que o Dex não deu esse peso quando a mãe falou com ele, me deu a impressão de que o Dex sabia do que estava acontecendo e que, inclusive, ele talvez fosse conivente com a situação. Mas a partir do momento que ele questiona o pai, deixa bem claro que não, ele não tem certeza, ele de fato questionou o pai sobre isso, mas ainda assim eu achei esse questionamento muito apático pro nível de barbaridade do rolê. Um fato curioso dessa cena, que eu não sei se mais gente notou, mas o pai do Dex fala que o nome da nova esposa dele é Madison. Eu sei que tem muita e muita especulação, muita teoria de conexão de Delicate com Coven. A gente teve aquela foto que a Emma Roberts postou falando de Coven. A galera tá tentando caçar qualquer conexão entre as duas temporadas. E eu acho pouquíssimo provável, aliás, eu acho impossível que esse nome tenha sido colocado ali de forma aleatória. Mesmo que de fato não seja a Madison, mesmo que de fato isso não indique uma conexão de Delicate com Coven, eu realmente acho que esse nome, assim, pelo menos como um easter egg, foi colocado ali por conta da galera tá especulando muito isso. Eu não acho que foi coincidência não, mas depois eu quero que vocês me contem aqui nos comentários o que vocês acham que essa Madison pode ser, ou se eu tô viajando completamente e não faz nenhum sentido. Logo depois a gente tem aquela cena que a gente já tinha visto no trailer, que a Anna vai pra piscina, fica lá boiando e tal, e aí rola meio que parece ser uma alucinação, que ela vê os bodes, ela vê aquela mão rasgando a barriga dela, aquele bebê demoníaco, que inclusive é o mesmo bebê que aparentemente saiu lá da Rainha Elizabeth naquele flashback que a gente teve, né, que a gente conheceu a origem das Ashleys, e eu falei que aparentemente foi uma alucinação, porque depois, quando ela tá conversando com o Dex, a gente vê que tem uma marca na barriga dela, exatamente onde teria saído aquela mão. Talvez alguma coisa de fato tenha acontecido na barriga dela e que gerou aquela alucinação na cabeça dela. Uma outra cena muito importante desse episódio, porque ela dá uma dica muito boa do que possivelmente aconteceu com a mãe do Dex no fim do episódio, é que a gente vê a Siobhan brigando ali com o diretor do filme, né, aquele cara com quem ela tem um caso, aparentemente. Ele tá muito frustrado por conta de que ele
tá ganhando dinheiro e fama em cima de um trabalho que ele não fez, né? A gente ainda não teve claro pra gente o que a Siobhan fez pra conseguir que esse filme fizesse o sucesso que ele tá fazendo, mas a gente sabe que teve a mão dela ali no meio, né? Tanto que o diretor tá frustrado, porque não foi por competência dele que o filme tá ganhando tudo isso. E ele ameaça contar essa tal verdade, né? Do que aconteceu ali por trás do filme pra imprensa. E aí no começo a Siobhan fica meio tipo, beleza, vai lá fazer. E nesse momento eu já pensei que ela ia fazer alguma coisa, mas no final do episódio a gente descobre que de fato ela matou ele. Aparentemente foi um suicídio, né? Foi o que disseram. Acho que ele pulou de um prédio, alguma coisa assim. Eu acho que isso foi o que a mídia interpretou da morte dele, mas tudo indica que teve alguma mão da Siobhan nisso, né? Inclusive depois a gente tem a mãe do Dex também morrendo de um aparente suicídio ali, mas nada impede que tenha sido também uma armação da Siobhan. Até porque tinha uma mensagem no espelho que, pelo menos pra mim, não faria muito sentido ter sido escrita pela mãe do Dex. Eu acho que a cena mais importante desse episódio é quando a Anna vai lá na estreia da galeria nova do Dex com a Sonya, né? Porque a gente tem ali muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A gente tem a Anna finalmente começando a confrontar as pessoas, né? Graças a Deus, porque eu tô cobrando essa mulher de fazer isso há muito tempo. Tipo, cara, você tem um BO com a pessoa, tá achando estranho, tá achando que você tá sendo manipulada, bate de frente com a pessoa. E é isso que ela faz finalmente com a Domitila, né? Que inclusive, uma mulher insuportável, que ela vai lá perguntar por que ela tirou as câmeras do porão, né? A Domitila se faz desentendida, faz, não tinha câmera nenhuma lá e tananã. Mas depois a gente vê que ela encontra a Ivy também, né? Que esse momento, inclusive, foi bem broxante pra mim. A Ivy aparece como uma, tipo, assistente dentro da galeria, e ela também confronta a Ivy em relação a, tipo, aquilo que aconteceu no hospital, né? Da Ivy ter tentado fazer um aborto nela. A gente tem mais um momento daquela fã obcecada que apareceu lá no Gotham Awards, no segundo episódio, eu acho, que teve aquela morte super tosca, né? Que todo mundo, inclusive, comentou do quanto aquela morte foi tosca, mas agora a gente meio que entendeu por que ela foi tosca, porque ela não aconteceu. Ela aparece de novo dentro do banheiro da Anna, falando as mesmas coisas que ela falou lá naquele episódio, só que dessa vez a morte dela é um pouco mais violenta ali, né? Ela chega a levantar depois, toda ensanguentada e tal. Até fiquei pensando se isso não foi uma resposta às críticas negativas daquele episódio, tipo assim, da galera ter criticado o quanto aquela morte foi irrealista e agora eles decidiram fazer com uma camada de realismo um pouco maior. Não sei. E aí a Sonya pega a Anna, leva ela pra um canto e começa a encher a mulher de beijo. Dá beijo na mão, dá beijo na cara. A Anna sai se curando inteira, o arranhado na cara dela some. O machucado daqui dela não some completamente, mas some bastante. E, inclusive, esqueci um detalhe muito importante. Eu não sei se vocês perceberam, mas teve um momento em que a câmera chega um pouco mais perto do rosto da Nicolette e a gente vê que ela também, tipo, não fica claro que ela tem machucado no mesmo lugar da Anna, mas me pareceu muito que ela tinha. E isso me indicou que talvez seja um ponto que liga a Anna a todas as outras bruxas e meio que todas elas vão ter aquilo, porque é parte dessa conexão delas com o que elas estão fazendo ali com a Anna, ter esse mesmo machucado no rosto, como se, tipo, todas fossem uma só, enquanto elas estão usando a Anna pro que elas estão usando. Eu não sei se foi um erro, acho pouquíssimo provável de ter sido, fiquei até pensando se por algum motivo a MJ Rodrigues estava com alguma coisa no rosto mesmo e aí deu essa impressão, mas assim, eu particularmente não gostaria que fosse, sabe? Eu acho que o fato de que a Ivy foi a única pessoa até agora que evidentemente tinha o mesmo machucado da Anna, sempre ficou indicando que ela especificamente tinha alguma conexão mais forte com a Anna por algum motivo. Eu até sugeri que talvez ela fosse uma espécie de boneca voodoo, que usassem ela pra causar as coisas na Anna, e aí acabou que como ela se machucou, a Anna acabou se machucando também, mas se todas tiverem o mesmo machucado, eu vou ficar meio confuso do porquê que eles decidiram evidenciar isso unicamente na Ivy. Tipo, por que não evidenciaram nas outras? Só pra esconder que as outras eram bruxas também? Mas aí não faz muito sentido. Tipo, por que todo mundo consegue esconder isso, mas a Ivy não conseguiu? E até porque que a Anna também não consegue, né? Já que ela, ela é atriz, tá toda hora sendo maquiada por um monte de gente pra ir pra uns eventos gigantescos, tipo, ninguém consegue esconder aquilo na cara dela. Mas aí todas as outras bruxas conseguiram, e só agora a gente tá descobrindo que elas têm. Sem contar que outra coisa que me deixou meio confuso nessa cena é que a gente vê elas ali rodando em volta da Anna e falando, Ave Satanás, não sei o que, beijando a mão da Anna. Me deu um pouco a impressão de que, de certa forma, elas estavam meio que, sei lá, idolatrando a Anna, sabe? Mas ao mesmo tempo parecia que elas estavam fazendo um ritual em volta dela. O ponto que me incomodou foi, a Ivy até o momento, ela parecia ter alguns princípios diferentes dos princípios desse clã. Ela parecia estar agindo meio que ao contrário do que o restante estava fazendo com a Anna. E ali naquele momento ela pareceu ser meio que parte do rolê, o que me deixou um pouco confuso do porquê que ela estava então fazendo o contrário do que a galera fazia. Mas aí depois eu pensei que quando a Siobhan chega no rolê, é meio que a Siobhan que desliga a Anna desse momento, dessa alucinação que ela tá tendo com essas bruxas. O que talvez indique que a Siobhan é de um outro grupo de bruxas. E que todas elas talvez sejam, assim, da mesma ordem de bruxas, mas elas não concordam entre si, elas agem de forma individual. Porque foi justamente na hora que a Siobhan chegou que ela desliga a Anna do que tá acontecendo ali. E se talvez é o grupo da Siobhan
Shivan que tá tentando engravidar a Anna, tentando fazer essa gravidez ir pra frente, talvez o grupo da Ivy seja o grupo que tá tentando impedir essa situação. Só que como a gente não sabe exatamente quem tá fazendo o quê, a situação fica um pouco confusa. Até porque se a gente lembrar das cenas que apareceram no trailer, a gente vê que naquele altar, que tem aquele negócio vermelho nojento, cheio de carne atrás das bruxas, a gente tem a Shivan e as duas Ashleys, né? A gente não tem ali também nenhum indício de que todas elas atuam juntas ou pelo menos com os mesmos objetivos necessariamente. A gente finalmente tem a Anna decidindo ligar para aquele telefone que tava no cartãozinho, que a gente descobre então que foi a Preacher, né, que mandou para ela, dizendo para ela não confiar em ninguém. E a Preacher meio que pede para falar com ela em particular, mas a gente ainda não viu essa conversa para saber o que a Preacher vai revelar para ela. Mas a gente lembra que a Preacher já teve um envolvimento com as bruxas, então ela talvez tenha bastante coisa para dizer. O episódio então acaba com a cena do Dex indo até a casa da mãe, porque ela deveria ter ido no evento e ela não foi, e ele descobre ela, né, com os pulsos cortados na banheira, e esse aviso ali no espelho, né, escrito bem parecido com o que a gente viu lá no primeiro episódio no espelho da Anna, dizendo que essa pessoa tentou avisar a ele de que alguma coisa provavelmente ruim iria acontecer, e agora, como ele não ouviu o aviso, aquilo ali aconteceu. Não ficou muito claro pra mim, eu até quero perguntar pra vocês de quem que teria escrito essa mensagem. A gente já teve ali alguns indícios, até numa conversa da Preacher com a mãe do Dex, de que talvez as bruxas estivessem meio com raiva dele por conta de algo que ele fez no passado, por conta de algo que a Adeline fez no passado. Então poderia ser tipo um acerto de contas, uma vingança do grupo de bruxas em relação à família do Dex. Tipo, a gente vai tirar alguém importante da sua vida porque você tirou alguém importante do nosso clã, por exemplo. Mas que foi a mãe do Dex que escreveu isso, eu acho pouco provável, até porque ela não tinha dado nenhum indício antes de que se ele não ajudasse ela, ou se ele não fizesse alguma coisa por ela, ela ia tirar a própria vida. Bom, conclusões sobre esse episódio. Eu particularmente me diverti bastante assistindo ele. Ele foi tão curto quanto os outros, né, pra quem tava aí esperando episódios mais longos, mas eu acho que, assim, pela divisão muito clara que a gente tá vendo entre o que aconteceu na primeira parte e o que aconteceu nessa, eu realmente tô começando a acreditar que talvez as greves tenham interferido e muito nessa gravação, porque não me parece nem muito inteligente da parte de uma produção de guardar absolutamente tudo pra depois de um tempo da história fazer uma avalanche de acontecimentos em cima de você. Mesmo que a gente tivesse um aumento de ritmo chegando pro fim da temporada, na minha cabeça, pelo menos, assim, imaginando o desenvolvimento de um roteiro, não faz muito sentido que a gente tenha um início tão repetitivo e tão monótono pra depois de um único episódio a gente ter praticamente tudo se revelando na sua frente, como a gente começou a ter nesse episódio agora. Isso poderia vir sendo salpicado em outros episódios. Eu achei meio estranho o fato de que nesse episódio, tudo que parece que eles estavam se esforçando tanto pra esconder, só veio tudo de uma vez, como se na verdade eles não estivessem tentando esconder nada. Eu sinto que isso aqui deveria temperar aquele começo morno que a gente teve, e não temperou. Parece que, tipo, você tava fazendo um macarrão sem molho, sem nada, e você foi colocar um tempero e caiu tudo de uma vez. Essa é a sensação que eu tô tendo agora com essa segunda parte. Mas só deixando claro, pra quem vai vir me xingar aqui nos comentários, porque sempre tem uns 5 pelo menos que vem me perturbar, não estou xingando, não estou reclamando, inclusive estou dizendo que acho que isso é consequência das greves que aconteceram, porque realmente não me parece um desenvolvimento comum de roteiro. Parece que teve algum BO ali no meio. Mas estou gostando, estou animado pro próximo episódio. Acho que agora a gente finalmente vai começar a dar nome aos bois ali, a gente vai começar a entender quem é do bem, quem é do mal, entender quem tá dentro de qual conspiração e por que, finalmente, por que a Anna é uma pessoa tão importante para esses grupos. E aparentemente importante desde que nasceu. Um último fun fact é que Delicate foi a primeira temporada desde Freak Show a passar de crítica, né, ter uma crítica mais positiva do que a anterior. Então, na verdade, Delicate tá com uma crítica mais positiva do que NYC, enquanto desde Freak Show, toda a temporada seguinte de American Horror Story tava com uma crítica um pouco pior do que a anterior, né? Mas quero saber de vocês o que vocês acharam desse 6º episódio, o que vocês estão esperando pros próximos. Deixa aqui nos comentários as teorias e as expectativas de vocês. Mais uma vez, pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, se vocês ainda não são inscritos. Deixarem o like aqui no vídeo também. Lembrando que as redes sociais da página, o meu canal e o meu apoia estão todos aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.